Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião do meio de semana das Testemunhas de Jeová. Que possam se sentir bem à vontade aqui em nosso meio, bem como também aqueles conectados conosco via Zoom. Sejam todos bem-vindos. Como de costume, queremos iniciar nossa reunião entoando um cântico de louvor ao nosso Criador Jeová. E o cântico é o cântico número 151, que tem o tema Ele Chamará, baseado em Jó, capítulo 14, versículos 13 ao 15. Cântico número 151. Obrigado, irmão Gabriel, por sua oração de coração. A leitura designada para esta semana é de Jó, capítulos 13 e 14. Este belo cântico que acabamos de cantar traz à atenção um dos pontos focais
da reunião desta noite, que será apresentada na sessão Tesouros da Palavra de Deus, que é a maravilhosa esperança da ressurreição. O que você sente por Jeová ao saber que Ele tem o poder de ressuscitar seus servos e que sente saudades de seus servos? Na sessão Faça Seu Melhor no Ministério, vamos assistir e considerar o vídeo da primeira conversa, além das demonstrações práticas que foram bem preparadas para nós. E em nossa vida cristã, teremos um discurso com a apresentação de um vídeo que vai nos mostrar como o nosso planejamento em fazer donativos ajuda a organização em fazer um melhor uso dos recursos. Vamos então iniciar a sessão Tesouros da Palavra de Deus e convidamos nosso irmão Rafael Machado, que nos falará sobre o tema: quando um homem morre, pode ele viver novamente? Uma pergunta a todos aqui que já têm mais experiência de vida, mais anos de vida. Vamos imaginar ali uma faixa de idade de 50, 60, talvez um pouquinho mais. Você gostaria de ter a sabedoria e o conhecimento de hoje, com aquele corpo que você tinha antigamente? Ali metade do caminho, seus 25, 30 anos de idade? Certamente que sim, né? Se isso fosse possível, consegue imaginar todas as vantagens? Juntar aquela força, aquela agilidade, a saúde que você tinha, junto ao conhecimento e à sabedoria que você tem agora? Muito bom, né? Mas, infelizmente, isso ainda não é possível. Nós não podemos fazer muito com respeito a isso. É claro que existe a possibilidade de, quando chega a uma certa idade, nós mantermos uma certa saúde. Mas mesmo que a pessoa seja rigorosa, determinada, os benefícios podem não atingir as expectativas. Afinal de contas, as doenças e as dificuldades são muitas. Nenhum ser humano tem a capacidade de alterar essa realidade. Mas isso não é novidade nenhuma. Por favor, acompanhem comigo a leitura de Jó capítulo 14. E, se possível, deixem abertas suas Bíblias no capítulo 14 do livro de Jó. No capítulo 14, nós vamos começar a leitura versículo 1 e 2. Prestem atenção, por favor. Diz assim: o homem nascido de mulher tem vida curta e está cheio de preocupação. Ele brota como uma flor e então murcha. Ele passa como uma sombra e desaparece. Essa reflexão que Jó fez sobre como a nossa vida é curta foi escrita há mais de 3.500 anos atrás. Só que lá atrás, Jó já tinha uma base do entendimento de por que as coisas ocorrem dessa forma. Notem a pergunta que ele fez agora no versículo 4 do mesmo capítulo. Versículo 4 diz assim a pergunta: quem pode produzir alguém puro de alguém impuro? Veja bem, Jó não aprendeu como nós. Ele não teve acesso às palavras inspiradas, por exemplo, a carta de Romanos, capítulo 5, versículo 12 ou o versículo 19. Não foi assim que Jó aprendeu. Ele aprendeu por ouvir histórias antigas e observar com atenção para meditar em tudo sobre a sua volta. Então, aqui que nós acabamos de ler no versículo 4, em outras palavras, Jó perguntou: quais pais imperfeitos poderiam ter filhos perfeitos? Mas ele mesmo chega à conclusão. Notem o que diz o final do versículo: ninguém pode. É claro que saber disso no passado e saber disso hoje causa uma certa frustração. Provar brevemente a vida e quando se consegue conquistar alguma coisa, quando se consegue formar uma família, fazer boas amizades, talvez desenvolver uma boa profissão, então se percebe que os anos difíceis começam, como se fosse uma contagem regressiva. Isso fez, ao longo da história, que vários povos, que várias civilizações, historiadores, tentassem várias formas para prolongar a vida. A história mostra que eles tentaram alquimia, meditação, exercícios respiratórios, dietas que podemos chamar no mínimo de bizarras, receitas mágicas,
Buscaram no campo da fantasia, como, por exemplo, há quem acreditava na fonte da juventude. É óbvio que todos esses métodos fracassaram. Mas por que eles fracassam? Acompanhem agora o versículo 10 do mesmo capítulo 14 de Jó, a parte A. Diz assim: mas o homem morre e não pode fazer nada. Essa é a verdade. O homem não tem poder para mudar isso. Agora, olha que interessante a parte B desse versículo 10. Quando um humano dá o último suspiro, para onde ele vai? Já que a morte é certa, será que é definitivo? A resposta a essa pergunta que Jó fez é do interesse de todos nós, de todo ser humano. Sobre esse assunto, Jó não tinha nenhuma dúvida de que mesmo que ele morresse, ele voltaria a viver, que não era definitiva aquela condição. Mas em que Jó baseava sua fé? O relato de Jó nos mostra mais uma vez que ele observava a criação de Jeová e aprendia com ela. Notem que interessante o que ele observou no mesmo capítulo 14, agora versículos do 7 ao 9, que diz assim, olha, do 7 ao 9 diz: pois até mesmo para uma árvore há esperança. Se ela for cortada, brotará novamente, e seus raminhos continuarão a crescer. Caso sua raiz envelheça na terra, e seu toco morra no solo, ao cheiro de água brotará, e produzirá ramos, como se fosse uma planta nova. Jó, ele usou essa árvore, possivelmente uma oliveira, como algumas fontes de matéria diz. E nós observamos nessa imagem. Jó usou para ilustrar a sua confiança na capacidade de Jeová, que de fato ele teria como ressuscitar Jó. Jeová é o único que conhece o passo a passo. E para Jó, era muito claro que Jeová tem as condições de prolongar a vida de qualquer uma de suas criações. E ao lado esquerdo da imagem nós percebemos, lado direito da imagem nós vemos que a ressurreição é possível. Jó disse em suas palavras: até mesmo para uma árvore há esperança. E para nós? Sim, há esperança. Jó tinha ela no seu coração. Jeová, como originador da vida e criador de todas as coisas, tem a capacidade e o poder de fazer esse milagre. Um milagre da ressurreição de seus servos leais. Olha, Jó novamente observava a criação e percebeu que nada para Jeová era impossível, inclusive esse milagre. Ao estudar o livro de Jó, aprendemos que vai muito além de poder e capacidade. Jeová quer fazer isso. Jó tinha plena convicção de que esse era o desejo de nosso Pai Jeová. Então, agora que já entendemos isso, vamos atrás do motivo. Por que, então, Jeová deseja ressuscitar seus servos fiéis num futuro breve? Acompanhem a leitura do capítulo 14, versículos 14 e 15. Deem atenção, por favor, à leitura. Diz assim: quando um homem morre, pode ele viver novamente? Esse é nosso tema, o objetivo desse discurso, a resposta que precisamos encontrar para essa pergunta. Diz assim: esperarei todos os dias do meu serviço obrigatório até vir o meu livramento. O versículo 15: tu chamarás e eu te responderei. Essa era a esperança de Jó, a convicção que ele tinha de que isso era possível, e serve para nós também. Mas olha que interessante o final do versículo 15: terás saudades do trabalho das tuas mãos. Esse é o motivo que Jeová tem para ressuscitar seus servos. A apostila nos incentiva a meditar em duas perguntas. Você observou aí na apostila embaixo, né? A primeira pergunta diz: por que Jeová sente saudades dos seus servos leais e quer ressuscitá-los? Acabamos de ler nas palavras de Jó que Jeová tem saudade do trabalho de suas mãos. Essa frase em si, ela é muito amorosa, é muito consoladora, mas também carrega uma lição muito importante. A lição de que Jeová é amor. Ele demonstra amor por toda a sua criação. Só que ele tem um carinho especial por seus servos fiéis, como Jó e muitos outros. Esse carinho especial foi desenvolvido enquanto seus servos permitiram que Jeová trabalhasse com suas personalidades.
Não diz trabalho das mãos de Jeová? Então, esses Jeová transformou em pessoas que são muito amadas por Ele. Esses Jeová transformou em pessoas que são desejáveis aos seus olhos. E essa é uma expressão bíblica. Ele sente saudade do resultado de todas as mudanças que foram feitas. Um erudito bíblico, em seus estudos, disse que a palavra em hebraico para saudades, que é aplicada nesse versículo, ela é, abre aspas, inquestionavelmente uma das palavras mais fortes para expressar um sentimento de desejo intenso, fecha aspas. Isso é muito forte. Jeová não só lembra dos seus adoradores, que já faleceram, mas, na verdade, Ele está aguardando ali, ansioso, com muita expectativa para trazê-los de volta. Depois de saber disso, nós temos a segunda pergunta, que diz: o que você sente por Jeová ao saber disso? Precisamos fazer uma autoanálise. Será que estou permitindo que Jeová trabalhe em minha personalidade? Hoje, mais do que nunca, precisamos nos moldar à vontade de Jeová. Exige esforço, sim, muito esforço da nossa parte, mas Jeová está disposto a nos ajudar. Fazendo isso hoje, certamente vamos poder desfrutar da esperança da ressurreição. E em breve receberemos nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos na fé e inclusive Jó, que também estará lá no paraíso conosco. Muito obrigado, irmão Rafael, por reforçar nossa confiança nessa maravilhosa esperança da ressurreição. Bem, agora os irmãos podem também participar com seus comentários bem preparados, lembrando comentários de 30 segundos para que vários outros irmãos também possam participar. Teremos agora a parte joias espirituais e quem conduzirá essa parte para nós é o irmão Giovanni Vieira. Então, para darmos início às joias espirituais, peço, por favor, alguém para ler Jó, capítulo 13, versículo 12. Lá no fundo, a irmã Carol. Suas declarações sábias são provérbios de cinzas. Suas defesas são tão frágeis como barro. Obrigado pela leitura, irmã. Agora a pergunta: por que Jó comparou as palavras de seus falsos colaboradores a provérbios de cinzas? Irmã Júlia aqui na frente. Porque cinzas era uma figura de linguagem para indicar algo insignificante, né? Então Jó quis dizer que eles estavam oferecendo conselhos que eram sem valor para ele, assim como as cinzas. Muito obrigado, irmã. Agora vamos para a outra pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? A irmã Thaís, ali na frente. Jó 13,16 mostrou que Deus não concede audiência ao apóstata. Então, devemos levar a sério esse conselho e seguir o exemplo de Jeová de não ter contato com apóstatas, seja por ler suas matérias ou entrar em debates, porque isso pode semear dúvidas em nosso coração e enfraquecer nossa fé. Obrigado, irmã. A irmã Amanda, por favor. Jó 13:3, Jó diz preferir falar com o próprio Jeová. Certa sentinela diz que o motivo foi que aqueles falsos amigos não ouviam de modo consolador. Eles não se importavam com Jó, nem desejavam entender seus sentimentos. Ou seja, não demonstravam empatia como ouvintes compreensivos. Então aprendi, como a própria matéria diz, que ouvir com amor significa prestar atenção não só às palavras, mas também às emoções que elas refletem. Assim vou poder demonstrar verdadeira empatia ao ouvir um irmão ou uma irmã aflito. Obrigado, irmã. Lá no fundo, Siqueira. Os versículos 14 e 15 do capítulo 14 é uma grande ajuda para conversarmos com as pessoas a respeito da morte, né? Qual é a condição realmente dos mortos. A maioria das pessoas acham que quem morreu vai para o céu.
Essa não era a ideia de Jó. Tanto é que ele dizia assim: aguardarei, esperarei os dias do meu serviço obrigatório. E ele esperava então o retorno à vida daquela pessoa. E tanto é que no versículo 15 ainda ele vai muito mais além, quando ele diz: tu chamarás e eu te responderei, e terás saudades do trabalho das suas mãos. Então essa é a verdadeira condição dos mortos. Ainda está aguardando Jeová chamá-lo de volta. Como é que poderia ter saudade de alguém que está junto dele no céu? Então essa ideia da vida no céu, dos mortos e do céu, não é a ideia que Jó alimentava, e nem é a ideia bíblica. Obrigado, irmão. A irmã Daniela? No capítulo 14, versículo 7, Jó disse que até para uma árvore há esperança. Se ela for cortada, pode brotar novamente. Eu fiquei pensando que muitas vezes, diante de desafios e situações difíceis, nos sentimos assim, né? Como uma árvore cortada, achando que não há mais o que fazer. Mas essas palavras de Jó me deram a garantia de que nem todo sofrimento é para sempre. Podemos brotar novamente, por assim dizer, e ainda produzir muitos frutos de alegria. Obrigado, irmã. José Carlos, irmão José Carlos, por favor. O que seria de vocês se Jeová os examinasse? Ali em Jó 13:9, eu aprendi como Jeová fica atento sobre diversos assuntos, tais como: será que minhas orações estão sendo repetitivas e sem sentimentos? Estou muito envolvido com serviços mecânicos? Meu ministério tem um foco e objetivo? Estou olhando os irmãos como, primeiramente, ovelhas de Jeová? São essas, entre outras coisas, que Jeová examina no coração e sonda os pensamentos. Então, preciso ficar atento a isso. Obrigado, irmão. A Luciene, lá no fundo. O capítulo 14, eu meditei sobre as qualidades de Jeová, né? Porque Jeová, ele tem um carinho especial por aqueles, né, que, como Jó, se colocou em suas mãos, se permitindo moldar por ele. Então, eu aprendi que, assim como Jó, eu tenho que ser moldada por Jeová. Obrigado, irmã. Aqui na frente, eu não lembro o nome da irmã. Virgínia. Jó, capítulo 13, versículo 4 a 6, esses mesmos versículos nos mostram a importância de não julgar os outros sem compreender totalmente a sua situação. Jó sente que seus amigos o julgaram de forma injusta e precipitada, o que pode levar a mal-entendidos e relacionamentos tensos. Por esta razão, é crucial tentar compreender a perspectiva dos outros antes de fazer julgamentos. Obrigado, irmã. A irmã Joelma aqui na frente, por favor. Talvez pensemos que são os filhos pequenos que precisam de mais cuidados dos pais. Mas quando eles crescem, eles continuam precisando muito deles. Porque em Jó 13:26, até mesmo o fiel Jó lamentou de ter de aguentar as consequências dos erros da sua mocidade. Isso porque durante a puberdade, o período de passagem para a idade adulta, muitos desejos estimulados por mudanças físicas e hormonais afetam o coração dos jovens. Se os pais não estiverem atentos a esses detalhes, esses anos podem ser marcados por dolorosos erros que vão ser levados para a vida toda. Então, mais do que nunca, é importante ter um laço de comunicação com o filho nesse período. Muito obrigado. Irmão Adriano. Aqui no capítulo 13, versículo 4, fala na parte B que todos vocês são médicos que nada valem. Então, aqueles falsos amigos, em vez de cuidar de Jó, consolá-lo, eles estavam ali prejudicando, porque Jó entendia o que ele estava passando, que fisicamente eles não podiam curar. Mas, de acordo com o texto de referência aqui, em vez de darem consolo, vocês afligem ainda mais. Então, eu aprendi que quando um irmão está doente ou passando por algum problema, já que eu não posso melhorar, salvar, tirar aquela doença dele, então eu posso dar consolo espiritual, usar a Bíblia, palavras bem colocadas, para que possa ali fazer uma cura espiritual. Obrigado, irmão. Irmão Brás?
Jó 14:2, ele fala sobre a brevidade da vida, né? Que ela é como uma flor que nasce e logo murcha. Então isso mostra que não importa o que nós façamos, onde nós vivamos, como nós cuidamos da nossa saúde, todos nós temos que, por fim, enfrentar isso, a morte, né? Por isso que é tão necessário, devemos ser tão gratos ao resgate, porque esse é o único meio de nós obtermos a vida eterna, através desse sacrifício que Jesus fez por toda a humanidade. Obrigado, irmão. Ainda dá tempo para mais um comentário? Irmã Lerce? Em Jó 14:13, ele, ao passar por provações extremas, disse que preferia morrer. É claro que esses sentimentos de Jó precisavam ser corrigidos, mas Jeová, ele mostrou consideração por permitir que Jó abrisse seu coração, só depois que Jeová o corrigiu de forma bondosa. Então, da mesma forma, quando um irmão, alguém achegado, demonstrar sentimentos negativos e expressá-los a nós, em vez de dizermos que a pessoa está exagerando, que ela não está falando sério, nós devemos ouvir pacientemente e mostrar como Jeová encara a pessoa. Obrigado, irmã. Agradeço pelos bons comentários e boas preparações. Agradecemos ao irmão Giovanni por ter conduzido essa parte para nós e também aos bons comentários dos irmãos que enriqueceram bem essa matéria. Agora, convidamos os participantes da sala adicional, podem se dirigir para lá. O irmão Júlio Junqueira já os aguarda. Teremos agora a leitura bíblica designada para esta semana, que é de Jó, capítulo 13, versículos 1 ao 28. Quem fará essa leitura para nós é o irmão Abner Tavares. Sim, meus olhos viram tudo isso. Meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês. No entanto, eu prefiro falar com o próprio Todo-Poderoso. Desejo defender minha causa perante Deus. Mas vocês me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que nada valem. Quem me dera que ficassem calados. Isso seria sabedoria da sua parte. Por favor, escutem meus argumentos e prestem atenção à defesa dos meus lábios. Será que vocês falarão injustamente a favor de Deus e falarão falsidades em benefício dele? Vocês tomarão o lado dele e tentarão defender a causa do verdadeiro Deus? O que seria de vocês se ele os examinasse? Será que o enganariam, assim como fariam com um homem mortal? Com certeza ele os repreenderá, se tentarem secretamente mostrar favoritismo. Será que a glória dele não os amedrontará? E o pavor dele não virá sobre vocês? Suas declarações sábias são provérbios de cinzas. Suas defesas são tão frágeis como o barro. Calem-se para que eu fale. Então aconteça comigo o que acontecer. Por que me coloco em perigo e ponho minha vida em minhas mãos? Embora ele possa me matar, eu ainda esperarei. Defenderei minha causa perante ele. Então, ele se tornará minha salvação, pois nenhum ímpio pode comparecer perante ele. Escutem atentamente minha palavra. Prestem atenção à minha declaração. Vejam, eu me preparei para defender minha causa. Sei que tenho razão. Quem discutirá comigo? Eu morreria se ficasse calado. Apenas conceda-me duas coisas, ó Deus, para que eu não me esconda de ti. Afasta tua mão pesada de mim, e que o medo de ti não me apavore. Chama, e eu responderei. Ou deixe-me falar, e responde-me. Quais são meus erros e pecados? Mostre-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque escondes a tua face e me consideras teu inimigo? Tentarás assustar uma folha levada pelo vento, ou perseguirás uma palha seca?
pois continuas a registrar acusações amargas contra mim e me fazes responder pelos pecados da minha juventude. Coloca meus pés no tronco, inspeciona todos os meus caminhos e examinas cada uma das minhas pegadas. Então o homem se consome como algo podre, como uma roupa comida por traças. Muito bem, irmão Abner. Agradecemos muito sua leitura, sua participação aqui. O irmão fez uma excelente leitura, mostrou que estava bem preparado, não é? Estava bem confiante em sua leitura. O irmão pôde, inclusive, aplicar em sua leitura a lição 12 da brochura Melhore, que é: seja simpático e mostre que se importa. Ou seja, nós queremos mostrar que nos interessamos pelas pessoas. E como que isso pode ser feito numa leitura? Por falar de modo bondoso. Então, pela sua leitura, o irmão conseguiu passar para nós os sentimentos de Jó. E essa é a ideia, né? Falarmos de modo bondoso dessa maneira. Então, queremos aplicar essas sugestões da brochura também em nosso ministério. Ao lermos um trecho da Bíblia ao morador, ao falarmos com as pessoas, realmente queremos ser simpáticos, mostrar que nos importamos com as pessoas. Obrigado, irmão, pela sua participação. Damos início agora à sessão Faça Seu Melhor no Ministério. E para iniciarmos, nós teremos um vídeo da primeira conversa. E aí, durante este vídeo, os irmãos poderão também participar com seus comentários. Vamos então ao vídeo? Estou perguntando para as pessoas, onde podemos encontrar bons conselhos para a nossa vida? O que você acha? Sei lá, às vezes eu pergunto para os meus amigos quando eu não sei o que fazer. Muito bem, então temos aí duas perguntas. O que você diria se o morador estivesse ocupado? Irmão Tiago? No caso que tem funcionário no território, é estipular um tempo. O tempo da apresentação mesmo, que é 2 minutos, né? Falar, preciso só de 2 minutos do seu tempo. Agora, se realmente não dá, a gente pode voltar outro dia. Geralmente, quando fala esse tempinho, as pessoas vêm atender. É verdade. Muito bem, irmão Tiago. Uma boa sugestão. Temos uma outra pergunta. O que você diria se uma criança atendesse você? E aí os irmãos podem usar como base as instruções da apostila de setembro de 2016, na página 2. Irmã Luciene. Então, se for criança, né, a gente pode pedir para falar com os pais dela. Aí, se a criança nos convidar para entrar, a gente não deve aceitar. E se não for possível, né, falar com os pais, a gente volta em outra hora. Essas são as orientações, né, da apostila. Muito bem, irmã. Excelente. Muito obrigado por compartilhar conosco. Vamos dar continuidade ao vídeo? Interessante. Os amigos com certeza podem ajudar. A Bíblia é um livro cheio de conhecimento. E ela dá uma ideia. Ana, poderia ler 2 Timóteo 3, 16 e 17, por favor? Claro, ela diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Obrigada. Percebeu como toda a Escritura ou a Palavra de Deus pode nos ajudar? Aí diz ensinar, disciplinar. Isso. E com ela estamos equipados para quê? Toda boa obra? Aham, isso mesmo. A Bíblia pode melhorar nossa vida. Por exemplo, como lidar com estresse, como lidar com problemas financeiros, como ter uma família feliz. A Bíblia fala de todos esses assuntos. Sério? E eu achando que era só um livro de religião? Muitas pessoas não sabem que a Bíblia tem ajudas tão práticas. Temos aí mais uma pergunta. Como você poderia oferecer
uma publicação do kit de ensino. Que publicação o irmão poderia oferecer nesse momento aí da conversa? Irmã Rose? Por exemplo, a irmã falou do estresse. E a gente tem uma revista que fala como aliviar o estresse. E essa revista, ela mostra alguns princípios que estão dentro da Bíblia que vão ajudar ela a lidar com isso. Muito bem, obrigado, irmã. Uma boa sugestão. Aqui ainda a irmã Jaziane. Também na brochura Seja Feliz para Sempre tem a pergunta, né, como a Bíblia pode nos ajudar a ser mais felizes no dia a dia. Então eu consideraria pelo menos esse primeiro parágrafo com a moradora para dar uma porta para a revisita. Muito bem, excelente, irmã. Obrigado também pela sugestão. Vamos dar continuidade ao vídeo? Já outras dizem que é só um livro cheio de lendas. Num outro dia, eu queria ver com você por que podemos confiar na Bíblia. Você vai estar em casa semana que vem esse horário? Acho que sim. Ótimo! Me dá teu número, porque daí eu te aviso antes de vir pra cá. Tá. Excelente sugestão o vídeo, né? Para todos nós aplicarmos também em nosso ministério. Mas agora queremos ver na prática a apresentação da primeira conversa. E vamos ver, inclusive, como a irmã vai oferecer uma publicação do kit de ensino. Então, para esta parte, convidamos a irmã Sandra Cristina, juntamente com a irmã Tatiana Umner. Oi, Tatiana. Oi. Aproveitando o seu horário para colocar sua leitura em dia? Sim, na verdade eu estou vendo aqui alguns vídeos de autoajuda. Ah, interessante. Hoje, Tatiana, com tantas informações e opiniões, como podemos decidir o que devemos ouvir, né? Mas você sabe que já teve momentos que eu parei para pensar, né, e me fiz uma pergunta. Onde será que nós podemos encontrar bons conselhos para a nossa vida? É verdade, Sandra, você tem razão. Tem muita informação hoje por aí, né? Mas eu normalmente vejo livro de autoajuda e peço conselho para os meus amigos, mesmo que às vezes esses conselhos não sejam tão bons assim. Sim, eu entendo. Você sabia que uma das principais fontes de autoajuda a gente podemos encontrar na Bíblia, que é um livro confiável? Vamos, por exemplo, eu tenho aqui comigo o meu celular e eu queria ler um texto para você. É aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e 17, que eu vou ler para a gente, tá? Diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Por que você pode confiar na declaração que a gente encontra na Bíblia? Por que podemos confiar? Aí disse que a informação é proveitosa, né? E diz também porque vem de Deus, né? Exatamente isso, Tatiana. Você sabia que uma das principais fontes é a Bíblia para nos ajudar? E o que podemos dizer o mesmo sobre os conselhos que nós encontramos às vezes com amigos ou às vezes com um livro? Com certeza não é igual à Bíblia. Sim. Então, olha, o que a Bíblia o que faz ela ser diferente? A Bíblia é um livro inspirado por Deus, como nós vimos no texto, né? Deus, ele jamais daria conselhos que nos prejudicasse. Então, a Bíblia, ela contém escritores sinceros, conselhos práticos que podem nos ajudar. Por exemplo, como ter uma família feliz, a depressão, a ansiedade. Então, esses são algumas coisas que a Bíblia pode nos ajudar. Eu não fazia ideia sobre isso, né? Achei bem interessante e, inclusive, esse texto me impressionou bastante.
Sim, né? Olha, eu tenho aqui comigo, que eu estou até aproveitando ler também, essa brochura. Ela diz assim, ó, seja feliz para sempre. Logo na primeira lição, ela vem falando, né? Como a Bíblia pode ajudar você, pode ajudar eu, como que a Bíblia pode nos ajudar. E o que eu gostaria? Já está dando a nossa hora. Posso, na semana que vem, a gente volta aqui de novo e a gente estuda a primeira, assim, para ajudar a gente. O que você acha? Ah, tá joia. Combinado, então. Perfeito. Agradecemos a participação das irmãs, a irmã Sandra, bem como também da irmã Tatiana. E gostamos muito da apresentação das irmãs. Também estavam bem preparadas para demonstrar esta primeira conversa, né, para nós. Inclusive, gostamos de ver como a irmã também aplicou a lição 2 da brochura Melhor e quer falar de coração. A ideia é mostrar ao morador que o assunto é importante. E nós queremos falar, então, de coração a ele. Isso transmite confiança ao morador, né? E a irmã pôde fazer isso. A irmã pôde manter um bom contato visual com sua moradora, não é? Apresentou a matéria com confiança e demonstrou, então, estar falando de coração, mostrando que a mensagem que a irmã estava transmitindo seria muito importante para ela e a ajudaria em seu dia a dia. Muito bem, gostamos então da sua apresentação. Muito obrigado. Agora vamos dar sequência e vamos ver a apresentação de um estudo bíblico. E para isso convidamos a irmã Michele Prudente, juntamente com a irmã Ana Laura Tavares. Bom, Ana, vamos começar a nossa revisão? Aqui na primeira pergunta, da lição 2. Que promessas da Bíblia você mais gosta e por quê? Michele, eu gostei muito de todas as promessas, né? Mas a que mais me impressionou foi a da ressurreição. Porque é impressionante ver alguém que a gente perdeu na morte, né? E eu fico me imaginando poder rever minha avó. Quão maravilhoso vai ser. Realmente, né? É uma promessa maravilhosa e a maioria de nós estamos esperando ansiosos por o cumprimento dessa promessa, né? Aqui na pergunta 2, ela é baseada na lição 3 e 5. Para você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Na lição 3, eu aprendi que a Bíblia ela contém histórias reais, né? E também fala sobre os dias que nós estamos vivendo. E a ciência também comprova tudo isso. Aí, na lição 5, eu me lembro que eu gostei bastante daquela ilustração que teve do secretário, que ele escreveu a carta para o empresário, né? E isso tocou meu coração, porque eu fiquei feliz em saber que o que está escrito na Bíblia é verdade e são ensinamentos que Jeová deixou disponível para todos nós. Eu fico muito feliz que você conseguiu entender essa ilustração. Agora, a próxima pergunta, ela é baseada na lição 4, e lá você aprendeu o nome Jeová. Então, por que é importante usar o nome de Jeová? Para a gente se aproximar dele e tê-lo como nosso amigo. Muito bem. É maravilhoso mesmo ter Jeová como amigo, né? Na verdade, é o melhor amigo que qualquer pessoa pode ter, né? Eu vou pedir para você ler Apocalipse 4:11. Leio sim. Digno és Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. Muito bem, viu, Ana? Você viu aqui que no texto fala que Deus criou todas as coisas. Você acredita nisso? Eu acredito sim. E faz muito sentido para mim, porque eu sempre acreditei na criação. É verdade, né? E também tantas coisas bonitas, né? Impossível de não acreditar no Criador, né? Vamos ver a próxima pergunta. Ela é baseada na lição 7 e 8. Vem falando assim, porque Jeová é o melhor amigo que você pode ter. Porque Jeová, ele me ajuda, ele me dá bons conselhos e faz você uma pessoa melhor. Que bom, viu? E ele também é um ouvinte, né? O melhor ouvinte que você pode ter, né? Para responder a próxima pergunta, que tal a gente ler Provérbios 3:32?
Diz assim: pois Jeová detesta a pessoa falsa, mas tem amizade íntima com os íntegros. Agora as perguntas, ó. O que Jeová espera dos amigos dele? E você acha que Deus pede coisas demais? Jeová, ele espera que sejamos leais a ele, porque ele não gosta de pessoas falsas, como deixou claro no texto. E ele vai ser um amigo confiável para mim se eu for íntegra a ele. E não, Jeová não pede demais, porque ele criou tudo, então ele tem o direito. Muito bem, Ana. Eu fico muito feliz que você está conseguindo seguir bem as lições até agora. Vamos aqui para a pergunta 6? Muito bem, agradecemos também a participação das irmãs, irmã Michele, bem como também da irmã Ana Laura. Também gostamos muito da apresentação de vocês saíram muito bem. A irmã pôde aplicar bem também as sugestões aqui da brochura Melhor, na lição 19, que é tocar o coração das pessoas. Ou seja, queremos que as pessoas aprendam a agir através, ou com o que aprenderam de nossa mensagem. E a irmã pôde fazer isso. A sua matéria ajudou bastante nesse sentido, porque tinha bastante pergunta, Então a irmã pôde extrair da sua moradora os sentimentos dela, para que assim pudesse tocar o coração. Queremos fazer isso também em nosso ministério, Usarmos perguntas sinceras para tocar o coração do morador e assim ajudá-los a agir da maneira correta, a agir do modo que Jeová espera. Muito obrigado, então, irmã, pela apresentação. Agora passamos à sessão Nossa Vida Cristã. E para isso, convidamos a todos aqueles que puderem a ficarem de pé. Vamos entoar juntos o cântico número 127, que tem o tema: que tipo de pessoa eu devo ser? Cântico 127. Teremos agora um discurso que tem o seguinte tema: cada um de vocês deve pôr algo à parte. Para esse discurso, convidamos o nosso irmão Tiago Ferreira. Irmãos, já tirou aquele tempo, no dia, algum horário,
para meditar a respeito do que Jeová ele fez e faz por você? Às vezes o nosso dia é tão corrido, com tanta coisa para fazer, que é muito bom quando a gente tira esse tempo, não é verdade? Quando nós paramos para pensar nisso, notamos que é tanta coisa, né, que Jeová ele faz por nós. Só pelo fato de nós estarmos aqui assistindo a esta reunião, você foi escolhido dentre bilhões de pessoas para receber um rico alimento espiritual que não é encontrado em nenhuma parte. Nós todos estamos aqui juntos agora para aprendermos a respeito do amor, a como amar um ao outro, a como nós podemos ajudar os nossos irmãos. Jeová, ele também nos deu a Bíblia para nós estudarmos, aprendemos a respeito dele. Jeová providenciou o escravo fiel e prudente para que pudéssemos dar alimento no tempo apropriado. Saindo um pouquinho da parte espiritual agora e falando da parte física, a água que bebemos, o ar que respiramos, a comida que nós saboreamos, a vida que nós temos, tudo foi dado por nosso Deus, por Jeová. Quando nós pensamos em tudo isso, irmãos, é claro que nós queremos retribuir para Jeová tudo que Ele faz para nós. Só que é claro que o tempo que nós vivemos hoje, ele é um pouco difícil, ele exige demais de nós, não é verdade? Às vezes, aquele tempo que nós queríamos dedicar para Jeová, nós não conseguimos. Mas, irmãos, nós devemos lembrar que tudo que o escravo fiel e discreto ele faz para nós, ali se exige gastos. E nós, às vezes não podemos contribuir com todo o tempo que queremos, mas nós podemos contribuir com os nossos donativos voluntários. Embora o donativo ele é dado de forma discreta, nós não exigimos dízimos, nós não fazemos coleta, nós podemos fazer algo que o apóstolo Paulo ele falou, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Vamos ler lá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2, Paulo deu uma sugestão interessante, ó. Todo primeiro dia da semana, cada um de vocês deve pôr algo à parte, conforme os seus recursos, para que as coletas não sejam feitas quando eu chegar. Note que Paulo aqui, ele incentivou os irmãos a pôr algo à parte em determinado dia para que se pudesse fazer ali os donativos. Nós não estamos, irmãos, estipulando aqui um valor para se colocar em um determinado dia, mas sim, irmãos, a organização que nós podemos ter para fazer os nossos donativos. Nós, por exemplo, temos a nossa organização com o nosso dinheiro, temos o nosso orçamento em família, esse gasto aqui vai ser com o mercado, esse gasto aqui vai ser para as contas, a luz, a água, a internet, né? Tem o gasto lá com o nosso cartão, que a gente não pode passar de um certo limite, não é verdade? Que a fatura chega, e às vezes vem a surpresa junto. Então nós temos o nosso controle dos nossos gastos. A mesma coisa que Paulo estava falando aqui, era essa sugestão, de nós termos essa organização também com o nosso donativo. E hoje, com a tecnologia, com o celular, isso ficou tão fácil, não é verdade? Vamos ver um vídeo agora, e esse vídeo vai falar como os irmãos podem se beneficiar dessa maneira, né, de nós nos organizarmos para fazermos os donativos. Por favor, irmãos. Você fica impressionado com todo o trabalho que Jeová faz por meio de sua organização aqui na Terra? A cada ano as boas novas chegam a mais pessoas. Nós somos abençoados com uma variedade de alimento espiritual. No mundo todo a construção não para, e nós também providenciamos ajuda para vítimas de desastres. Em nome do corpo governante, gostaríamos de agradecer muito pelo tempo, energia e recursos que vocês dão para apoiar todo esse trabalho. Mas como a organização sabe que vai ter dinheiro suficiente para cuidar de todas essas atividades?
Com base no princípio de Lucas 14:28, todos os anos as filiais das Testemunhas de Jeová calculam as despesas dos projetos necessários e fazem um orçamento para garantir que vamos ter fundos suficientes. Seus donativos são muito importantes nesse processo. Vocês estão seguindo o princípio de 1 Coríntios 16:2. A congregação do primeiro século foi incentivada a se planejar para fazer donativos. O texto diz: todo primeiro dia da semana, cada um de vocês deve pôr algo à parte, conforme os seus recursos. Quando você é generoso e põe algo à parte com regularidade, isso nos ajuda a ter certeza que o serviço que foi planejado pode ser realizado com as bênçãos de Jeová. No vídeo a seguir, veja como em toda a história moderna da organização de Jeová, tem sido bom para os irmãos ter o hábito de colocar algo à parte. Com o passar dos anos, vários métodos foram usados para nos ajudar a colocar algo à parte. No início dos anos 1890, as edições de 15 de dezembro da Sentinela vinham com um formulário. Os irmãos podiam enviar esse formulário para a sede, indicando quanto eles gostariam de contribuir para o Fundo das Boas Esperanças no próximo ano. A Sentinela de 15 de dezembro de 1896 falou o seguinte sobre esse método: saber com antecedência o que os irmãos pretendem contribuir nos possibilita planejar as nossas atividades com sabedoria. Mas a Sentinela de 1º de maio de 1959 deixou claro que os irmãos não eram obrigados a contribuir o valor indicado no formulário. Ela disse: não se trata de um compromisso, mas apenas de uma declaração do que se espera poder contribuir durante o ano vindouro. Hoje em dia, usando o site donate.jw.org, temos várias opções para contribuirmos com os valores que colocamos à parte. Donativos mensais nos ajudam a ter uma ideia de quanto dinheiro a organização vai receber. Também existe a possibilidade de fazer um testamento legal. Nesse documento, a pessoa pode definir o que gostaria de deixar para a organização. Isso ajuda a organização a se planejar melhor para o futuro. As pessoas podem cancelar ou mudar os seus métodos de fazer donativos de acordo com as suas circunstâncias, mas assim elas podem sentir a alegria que vem de dar. Quando eu participei da ajuda humanitária, eu fiquei muito impressionado quando vi com os meus próprios olhos como os donativos eram usados. Para demonstrar minha gratidão por essa obra, eu decidi configurar um donativo mensal. Nas cartas de agradecimento que eu recebo todo mês, vejo como os donativos estão sendo usados para cuidar dos nossos irmãos. Essas cartas me dão a sensação de que eu estou trabalhando junto com a organização de Jeová. A decisão importante que a gente tomou foi seguir o conselho do apóstolo Paulo, né? E realmente separar um valor específico. Então, a gente se organizou, calculou o nosso curso, analisou a situação, oramos sobre o assunto, e aí a gente viu a importância de fazer um testamento. Jeová nos deu tudo, então eu acho que isso a gente só está devolvendo aquilo que Jeová nos deu, né? Eu percebo assim que, de um modo geral, que as contribuições não é uma condição de bolso, mas uma condição de coração. Apoiar a organização de Jeová me deixa feliz. O que me ajuda é colocar um lembrete no meu celular, porque com a correria do dia a dia é fácil esquecer. Então, é muito bom ter esse lembrete para eu não esquecer de fazer meu donativo para a organização. Não importa se contribuímos muito ou pouco. O mais importante é que nossos donativos sejam feitos de coração. Isso deixa Jeová muito feliz. Ficamos muito felizes de ver como o povo de Jeová aplica o princípio de 1 Coríntios 16:2 e põe algo à parte regularmente para demonstrar seu amor cristão pela nossa inteira fraternidade. Muitos de nós enfrentamos problemas financeiros nesses últimos dias. Mas tenha certeza
Jeová valoriza tudo o que você faz no serviço dele, mesmo que você ache que é pouco. Estamos orando para que Jeová continue a abençoar seus esforços de pôr algo à parte. Muito obrigado por tudo que você já fez e está fazendo. Agora, irmãos, tem duas perguntas e os irmãos fiquem à vontade para responder. Que benefícios temos quando planejamos nossos donativos? Irmã Rosa, aqui na frente. Nos sentimos muito alegres, muita felicidade por poder estar dando, retribuindo a Jeová tudo o que Ele faz de bom para nós e assim estarmos participando em ajudar a organização. Verdade, com certeza. Irmã Lucene, lá atrás. Nós também, os benefícios da variedade de alimento espiritual que nós temos, os donativos ajudam também nas construções, ajudam humanitárias. E quando a gente se programa, vai dar certeza para os nossos irmãos se planejar e se organizar para o futuro, para usar os donativos na organização. Isso mesmo, muito bom. Segunda pergunta, como alguns decidiram por algo à parte? Irmã Lércia? Alguns decidiram fazer um donativo mensal, outros colocam até mesmo um lembrete no celular para não esquecer de fazer um donativo, independente do valor. E ainda outros optaram por deixar um testamento legal, mostrando o que gostaria de deixar para a organização. Isso, verdade, muito bom. Irmãos, lá no aplicativo JW Library, na parte de donativos, se nós clicarmos ali em perguntas frequentes, a gente vai receber um formulário que tem detalhado ali como que nós podemos fazer o donativo, o que acontece com o nosso donativo. É um formulário bem detalhado, se caso os irmãos tiverem o desejo de ver lá, tá bom? Além disso, de lá nós podemos também fazer os nossos donativos. Irmãos, é claro que o tempo que nós estamos vivendo, ele é difícil. Palavras como, quando a gente liga a televisão em algum jornal, ou vê algum jornal, lê alguma coisa, palavras como desemprego, preço alto, inflação, é comum ver. E isso também nos afeta. Jeová, ele é um Deus generoso. O mais importante para Ele é que nós guardemos e sigamos os seus mandamentos. Mas quando nós damos o nosso donativo naquele dia, e foi aquilo que nós podíamos dar para Jeová, Jeová fica muito feliz por fazermos isso, irmãos. E não só Jeová, a sua organização também. Quanta coisa é feita, não é verdade? Portanto, irmãos, vamos fazer o nosso planejamento, para que assim nós possamos mostrar toda a nossa gratidão a Jeová por tudo que Ele tem feito por nós. Obrigado, irmão Tiago, por destacar a importância de planejarmos nossos donativos. Agora, daremos sequência com o estudo bíblico de congregação. E quem conduzirá esse estudo para nós é o irmão Adriano Garcia, e para a leitura, o irmão Danilo Silva. Muito bem, vamos encerrar então a consideração do capítulo número 1. O tema desse capítulo, vão e façam discípulos. E nós vamos encerrar, iniciando o subtítulo, uma ajuda para o estudo da Bíblia. E o que vamos observar? Vamos observar um belo incentivo para que meditemos no valor dessa publicação que estamos estudando. Como os exemplos do passado vão nos motivar a dar um testemunho cabal aqui em nosso território. Vamos então ouvir a leitura do parágrafo de número 16, e a leitura será feita pelo irmão Danilo Silva. Quais são os objetivos desta publicação? São 3. 1. Fortalecer nossa convicção de que Jeová, por meio do seu Espírito Santo, está apoiando a obra de pregar o reino e fazer discípulos. 2.
aumentar nosso zelo no ministério por analisar o exemplo dos seguidores de Cristo do primeiro século. E 3, aprofundar nosso respeito pela organização de Jeová e pelos que lideram a pregação e a supervisão das congregações. Então nós temos aqui margem para mais de um comentário, não é? Vamos lá. Quais são os 3 objetivos desta publicação? Nós vamos iniciar com a Mariana. Por favor, Mariana. Fortalecer nossa convicção de que Jeová, por meio do Espírito Santo, está apoiando a obra de pregar e o reino e fazer discípulos. Muito obrigado por sua participação, Mariana. Vamos ouvir ainda a irmã Delmira. Na sua frente, Peterson. Aumentar o zelo pelo ministério por analisar o exemplo dos seguidores de Cristo do primeiro século. Muito obrigado, irmã Delmira, por sua participação também. Irmão Wagner, por favor. Aprofundar o nosso respeito pela organização de Jeová e pelos que lideram a pregação e a supervisão das congregações. Muito bom. Então nós percebemos aqui assuntos profundos que devem nos motivar a fortalecer a nossa dedicação, a nossa convicção em sermos portadores das boas novas, não é? Veja que o primeiro ponto fala sobre a convicção, o segundo fala sobre o zelo e o terceiro sobre aprofundar nosso respeito pela organização de Jeová. Vamos observar mais algumas características que esse livro tão bem preparado vai nos apresentar. Bom, Danilo, lê para a gente o 17 e o 18. Qual é a estrutura deste livro? Notará que ele está dividido em 8 seções, cada uma abrangendo um trecho do livro de Atos. O objetivo não é fazer uma análise versículo por versículo, mas nos ajudar a extrair lições dos acontecimentos relatados e a pôr em prática o que aprendermos. No início dos capítulos, há uma frase que destaca o tema do capítulo, além de uma indicação do trecho de Atos que será analisado. Há outras características neste livro que serão de ajuda no estudo pessoal da Bíblia. À medida que você refletir no relato bíblico, belas gravuras o ajudarão a visualizar acontecimentos emocionantes registrados no livro de Atos. Muitos capítulos incluem quadros que acrescentam informações úteis. Certos quadros falam a respeito da vida de algum personagem bíblico cuja fé é digna de ser imitada. Já alguns fornecem detalhes adicionais sobre lugares, acontecimentos, costumes ou outros personagens mencionados em Atos. Muito bem. Então, temos margem aqui para bastante comentários. Vamos lá. Qual é a estrutura deste livro e quais características o ajudarão no estudo pessoal da Bíblia? Vamos iniciar falando sobre a estrutura dele. Bom, Ricardo, por favor. A estrutura do livro de Atos, podemos notar que ele está dividido em 8 seções. Cada ele está abrangendo um trecho do livro de Atos. Muito bom, Ricardo, muito bom mesmo. Olha só, então temos esse detalhe aqui. Que mais que o livro nos fornece? Deixa eu ver, irmã Regiane, por favor. E no início dos capítulos há uma frase que destaca o tema do capítulo, além de uma indicação do trecho de Atos que será analisado ali. Muito bom, muito bom. E nessa questão de analisar o trecho de Atos, o que é trazido à atenção na forma que isso será feito? Irmã Michele, por favor. Então, o objetivo não é analisar versículo por versículo, né? Mas nos ajudar a extrair lições dos acontecimentos relatados e pôr em prática o que
aprendemos. É verdade, irmã Michele, muito obrigado. Tem alguma outra característica que vai ser de ajuda para a gente aqui? Irmão Vanderlei? Também vamos observar que no início dos capítulos há uma frase que destaca o tema do capítulo, além de uma indicação do trecho de Atos que será analisado. Obrigado, irmão Vanderlei, muito obrigado. Vamos ouvir ainda irmã Carol, lá no fundo. E à medida que nós vamos estudando, vamos também ver que gravuras que nos ajudarão a visualizar acontecimentos emocionantes registrados no livro de Atos. Isso, é uma outra característica também. Irmã Rose, por favor. Também inclui quadros que acrescentam informações úteis. Alguns quadros falam a respeito da vida de alguns personagens bíblicos, cuja fé é digna de ser imitada. E também tem outros quadros que têm detalhes adicionais sobre lugares, acontecimentos, costume ou outros personagens mencionados em Atos. Isso, muito bom. Vamos observar isso um pouquinho na prática? Você pode usar o livro digital, eu vou usar a versão impressa aqui, não é? Se a gente observar logo no início do capítulo 2, que é o que a gente vai ver na próxima semana, você observa aí que ao iniciar a sessão, nós encontramos uma explicação dela, não é? Um resumo, e encontramos o trecho que vai abranger. Mas se você observar lá no capítulo, olha só, o tema serão minhas testemunhas. E essa consideração será baseada em que trecho de Atos? Só para a gente ilustrar o que a gente acabou de ver aqui. Irmã Kaline. Vai ser baseada em Atos do 1 ao 26. Muito bom. E aí a gente observa nos subtítulos que vai indicando os respectivos versículos. Nota lá na página 15, um pouquinho antes do parágrafo 4, Atos 1 ao 5. Depois lá no parágrafo 8, Atos 1, 6 ao 12. E assim, subsequentemente, irá acontecer nessa nossa consideração. Foi também falado sobre quadros que iremos observar, não é? Na versão impressa, na página 53, dá uma olhadinha lá, capítulo 7, página 53, tem um quadro que fala sobre um personagem. Só o nome do personagem aqui, para ver se você conseguiu localizar aí e ver como é que é esse quadro. Lá na sala B, por favor. Pedro. Ele vai ser um dos personagens que vai ser observado mesmo. Agora, especificamente nesse caso, é alguém contemporâneo dele, não é? Quem quer citar para a gente? Irmã Luciene, por favor. Felipe, o evangelizador. Muito bom. Então, aqui tem uma explicação dele, não é? Você vai olhar gravuras. As gravuras são belíssimas, belíssimas mesmo, mas apenas a título de ilustração, eu pediria que os irmãos observassem, na página 83 do livro, o capítulo número 10, lá perto do parágrafo 21. Aí você observa aí uma bela ilustração. Aí aparece esse personagem que já foi comentado antes. Pedro, quando ele estava preso e foi libertado com a ação angélica. Olha a gravura, a riqueza de detalhes. Certamente nós teremos bons comentários e também vamos extrair boas lições, não apenas dessa gravura, mas de outras que esse livro belamente vai nos apresentar. Muito bom. Agora o parágrafo 19 vai propor algo que a gente deve fazer relacionado a tudo isso que a gente vai estudar. Vamos à leitura, irmão Danilo, por favor. Este livro pode ajudar você a fazer uma autoanálise honesta. Não importa há quanto tempo você serve como publicador do reino. De vez em quando é bom parar e analisar suas prioridades na vida e sua atitude com relação à pregação. Pergunte-se:
continuo encarando o ministério com senso de urgência? Prego as boas novas com zelo e convicção? Faço o máximo que posso na obra de pregar e fazer discípulos? A pergunta é: que autoanálise devemos fazer de vez em quando? Então, quais seriam alguns pontos que a gente pode observar a nosso respeito? Inicialmente, irmã Ângela, por favor. Então, precisamos analisar as prioridades na nossa vida e a atitude que temos em relação à pregação. Muito bom, irmã Ângela. Neste sentido, vamos ler 1 Coríntios capítulo 7, versículos 29 ao 31. Eu preciso de um voluntário ou uma voluntária. Vamos deixar a irmã Larissa ler para a gente? Por favor, irmã. Além disso, digo o seguinte, irmãos: o tempo que resta é reduzido. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, os que choram como quem não chora, os que se alegram como quem não se alegra, os que compram como quem não possui, e os que fazem uso do mundo como quem não o usa plenamente, porque a cena deste mundo está mudando. Muito obrigado. Bom, qual é a reflexão que é proposta baseada nesses versículos que a gente deve fazer? Irmã Jaziane, aqui à frente, por favor. Se a gente continua encarando o ministério com senso de urgência, porque no texto ali fala algumas situações que deveria ser comum nos nossos dias, mas a gente deveria pôr à parte. Verdade, muito bem, muito obrigado. Então, a nossa atitude para com o que acontece, vendo o cumprimento das profecias, vendo o mundo como está, impacta o meu senso de urgência? Aqui falou que nós devemos ter cuidado com respeito ao uso de quê? E o que será que isso quer dizer para a gente? O versículo apresenta aí uma reflexão nesse sentido. Bom, Tiago, queremos ouvi-lo. É o uso deste mundo, né? Ainda mais agora. Estamos vendo nos últimos dos últimos dias. A cena está mudando do mundo. Isso. Não queremos nos distrair e perder o foco da nossa obra. Tem uma segunda pergunta relacionada primeiro aos Tessalonicenses 1, 5 e 6. Que reflexão é proposta aí para que eu e você façamos? Irmã Joelma? Já está se referindo a como fazemos essa pregação. Será que eu a faço com zelo e convicção, conforme 1 Tessalonicenses nos diz? Nós temos que fazer com o Espírito Santo, com poder e com forte convicção. Muito bem, obrigado também. E tem mais uma outra reflexão aqui, baseada em Colossenses 3, 23. Irmão José Roberto, Alexandre. Aqui em Colossenses fala que a gente devemos trabalhar de toda a alma como se fosse para Jeová. Então devemos fazer o máximo para trabalhar na obra de pregação para Jeová. Isso, muito bom mesmo. E você percebe que nisso que o irmão José Roberto trouxe a atenção, envolve uma atividade dupla relacionada ao ministério que nós executamos. Quais seriam essas duas partes do ministério que a gente quer fazer o máximo? Irmão Davi, por favor. Que fez referência a fazermos o máximo na obra de pregar e fazer discípulos. Ou seja, fazer o trabalho por inteiro, né? Obrigado, meu irmão, é isso daí. Então a gente vai pregar. E após pregarmos e encontrarmos certo interesse, que cuidado a gente quer ter? Irmã Giovana? Revisitar a pessoa para cultivar o interesse. Muito bom. A gravura que nós temos aí nos põe a pensar.
Por que essa gravura, o que ela sugere para nós? A legenda também explica. Quer comentar para a gente? Irmã Luciana, inicialmente. Trabalhe com um senso de urgente em seu território designado. Muito bom, olha só. Trabalhe com senso de urgência em seu território designado. O que a gente observa aí na gravura que está acontecendo relacionado com isso? Irmã Joelma? Esse casal foi para a pregação e nesse momento eles estão recebendo instruções do irmão, possivelmente com um mapa de território às suas mãos, indicando aonde eles vão fazer o trabalho. É verdade, muito bom. Então, isso reforça para nós que existem diversas modalidades de pregação, não é? Nós podemos pregar, como fizemos até durante o período da pandemia, usando recursos virtuais, telefone, videochamada. Nós utilizamos as cartas, temos o testemunho público que realizamos também aqui na localidade com o apoio dos carrinhos, mas nós não podemos esquecer do nosso território. E aí qual que é o trabalho que a gente vai realizar, além de todas essas modalidades, que a gente quer realizar com bastante afinco? Qual é a atividade? Irmã Mara? É o trabalho de casa em casa. Isso, a pregação de casa em casa. E é fato que, devido às circunstâncias pessoais, talvez muitos de nós não consigam fazer aquilo que gostaríamos durante a semana. Mas se a gente pode, a gente deve apoiar. Por exemplo, aqui na congregação, nós temos campo de manhã e à tarde. Não é assim durante a semana? E aos finais de semana, nós temos uma excepcional oportunidade de apoiar a saída que é feita no sábado, centralizada, e nos domingos, aos domingos, quando a gente sai com os nossos grupos, para que possamos buscar conversar com as pessoas. E há que se destacar também que na obra de ensino, qual é a ferramenta que inclusive a gente recebeu um treinamento até poucas semanas atrás aqui no estudo bíblico de congregação, que a gente quer utilizar, que é uma ferramenta poderosa que faz parte do nosso kit de ensino? Ana Joelma, por favor. Nós somos preparados a usar bem tanto a brochura como o livro Seja Feliz para Sempre. Nós o estudamos todo justamente para saber o que e como falar. Isso, muito bem. Então agora nós estamos capacitados para ir até as pessoas em nosso território, nas mais diversas formas, sem esquecer de casa em casa, para que possamos oferecer a oportunidade delas conhecerem a Jeová e reagirem. Parágrafos 20 e 21, irmão Danilo, a gente encerra a consideração. Vamos ler? Nunca nos esqueçamos da nossa comissão: realizar a importante obra de pregar e fazer discípulos. A urgência dessa comissão aumenta a cada dia que passa. O fim deste sistema se aproxima rapidamente. Nunca houve tantas vidas em jogo. Não sabemos quantas pessoas de disposição correta ainda podem aceitar nossa mensagem, mas temos a responsabilidade de ajudá-las antes que seja tarde demais. É vital, então, que imitemos o exemplo dos proclamadores zelosos do reino que viveram no primeiro século. Desejamos que o estudo cuidadoso deste livro o motive a pregar com cada vez mais zelo e coragem, e que você seja fortalecido na sua determinação de continuar dando um testemunho cabal sobre o reino de Deus. Muito obrigado, irmão Danilo, pela contribuição que ofereceu à congregação com a sua leitura. A pergunta
por que a nossa comissão é tão urgente e qual deve ser a nossa determinação. Vamos ouvir o irmão Gabriel Campos. Então essa comissão, né, é muito urgente, né? Nós temos que fazer a obra de pregação e fazer os discípulos. Então ela é tão importante porque a cada dia que passa, o fim desse sistema vem se aproximando mais ainda, né? E como nunca tem tantas vidas em jogo. Então nós não sabemos até que parte dessas pessoas, né, dessas vidas, elas estão ainda dispostas, né, a correr atrás e ter uma maneira certa de aceitar a mensagem que a gente tem. Então por isso nós temos que ter a responsabilidade de ajudá-las antes que seja tarde demais. Obrigado, irmão Gabriel, por sua participação. Irmão Siqueira. 1 Timóteo 4,16 fala da necessidade de nós prestarmos atenção ao nosso ensino, a maneira de ensinar. Mesmo porque ainda há pessoas com disposição correta que precisam receber a nossa mensagem. A exemplo disso, eu estava com o irmão Gustavo ali no Ouro Fino. Já a quarta vez que nessa casa, eu coincidentemente cheguei lá, bati lá e ninguém atendeu. Mas nessa vez, nesse domingo, a senhora atendeu. E a senhora confessou que ela gosta muito da Bíblia, mas que ela tem uma Bíblia tão antiga que ela não consegue ler aquela Bíblia. E ela foi comprar uma Bíblia e o cartão dela não passou porque não deu o valor. Eu falei assim, olha, eu vou arrumar uma Bíblia para a senhora que o cartão seu vai funcionar, vai ser possível. Nesse domingo eu fui levar a Bíblia para ela. Ela ficou tão emocionada, correu lágrima no olho, falou assim, eu vou descer a escada para lhe dar um abraço. E ele fez isso. Então imagina, ainda há pessoas que têm interesse pela verdade. Isso é verdade, irmão Siqueira. Por isso que a gente quer manter a atitude disposta, estarmos presentes e ativos. Atos 13:48 faz-nos pensar um pouquinho. Quem quer ler para a gente? Atos 13:48. Irmã Valesca, lê para a gente. Quando as pessoas das nações ouviram isso, alegraram-se e começaram a glorificar a palavra de Jeová. E todos os que tinham a disposição correta para a vida eterna se tornaram crentes. Muito bom. O que essa passagem de Atos, que a gente está considerando, nos traz como lição? Irmão Adriano Fernandes, por favor. Nós não sabemos quantas pessoas ainda poderá vir a tomar o lado de Jeová. Mas o que nós sabemos é que temos que continuar a pregar as boas novas, com esse senso de urgência. Nós podemos notar que, no período da pandemia, por exemplo, muitos vieram a estudar a Bíblia e estão fazendo progresso e até se batizaram. Então isso mostra que ainda há campo, ainda tem como colher frutos dessa obra de pregação. Só basta nós termos a disposição de pregar. Isso, muito bom, muito obrigado. Bom, Tiago Ferreira também. Eu costumo falar, principalmente quando vamos pregar em determinados territórios, que se Jeová está mandando a gente naquele território é porque tem pessoa à disposição correta lá. E quem vai achar ela é a gente. Às vezes pode acontecer isso que nem aconteceu na experiência do Siqueira. Vai 1, 2, 3 vezes. Na quarta ou quinta vez, pode ser que a pessoa atenda, né? E tem essa disposição. Então temos que estar lá presentes. Isso, muito bem. Muito obrigado, irmão Tiago. E o que esperamos que o estudo deste livro faça conosco? Qual é a nossa expectativa, irmã Simone? Que com esse estudo nós podemos ficar motivados a pregar cada vez mais com zelo e coragem, porque o testemunho que nós damos a essas pessoas vai salvar a vida delas. Então, por isso que esse testemunho que nós devemos dar a ela seja de forma cabal, né, para que elas possam assim tocar o coração delas. Muito bem, muito obrigado, minha irmã. Então, certamente, a orientação que Jesus deu, vão e façam discípulos, ainda continua vigente. Na verdade, ela tem mais força do que nunca antes.
Que possamos então sair fortalecidos com as muitas considerações proveitosas que realizaremos através do estudo deste livro. Muito obrigado, irmão Adriano, por ter conduzido esse estudo para nós. Também a boa leitura do irmão Danilo. Certamente tivemos uma reunião muito instrutiva e encorajadora, não concorda? Fomos relembrados que somente Jeová tem o poder de acabar com a morte e de trazer alguém de volta à vida. Mas além do poder que ele tem para fazer isso, ele quer fazer isso. Ele sente saudade dos seus servos fiéis. Isso mostra o grande amor que Jeová demonstra por cada um dos seus servos. E isso nos motiva a também amarmos a Ele, aumentarmos nosso amor por Ele a cada dia, em nosso modo de vida, em nosso ministério. Uma outra maneira também de darmos nosso melhor a Jeová é por meio dos donativos. E como fomos incentivados, queremos pôr algo à parte por também planejarmos nossos donativos. Quando fazemos isso, permitimos que a organização planeje ainda mais como será utilizado esses recursos na obra mundial. E apreciamos bastante o vídeo da primeira conversa, bem como as demonstrações que as irmãs apresentaram aqui. Queremos fazer bom uso dessas sugestões em nosso ministério, para que também possamos alcançar e atingir o coração das pessoas em nosso território. Na próxima semana, vamos ver que, diferente das mentiras de Elifaz, Jeová dá muito valor aos nossos esforços de servir a Ele. Então, como podemos falar de um modo que console os que estão deprimidos? Também vamos considerar o vídeo da revisita, mais uma ajuda para essa etapa de nosso ministério também. E em nossa vida cristã, vamos assistir ao boletim do corpo governante número 7. Que possamos então nos preparar bem, fazer todo o esforço para estarmos presentes e também tirarmos bastante proveito na próxima semana. Temos agora alguns anúncios do escritório para a congregação. O primeiro: ame as pessoas, faça discípulos. Na reunião anual de 7 de outubro de 2023, foi lançada uma nova brochura de 32 páginas com o tema Ame as pessoas, faça discípulos. Temos o prazer de informar que a versão digital da brochura já está disponível no jw.org e no JW Library. Além disso, talvez sua congregação já tenha recebido a versão impressa da brochura. Assista ao discurso de lançamento no jw.org ou no JW Library para saber qual o objetivo dessa brochura e ter uma visão geral dos recursos dela. 2. Princípios bíblicos para a vida cristã. O vídeo Boletim do Corpo Governante 2023, número 7, anunciou o lançamento de um novo livro, Princípios Bíblicos para a Vida Cristã, que tem por objetivo ser uma ferramenta de referência para encontrar versículos e relatos bíblicos que podem ajudar você a lidar com vários desafios. Esse livro também vai ajudar você a encontrar relatos bíblicos apropriados para encorajar outros. O livro em formato digital já está disponível para download no jw.org e no JW Library e será impresso no formato de um livro de 128 páginas. Se preferir usar o formato impresso, faça o pedido ao servo de publicações. 3. Instruções para a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão, S38. Uma versão revisada das instruções para a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão já está disponível no jw.org e no JW Library. No jw.org, acesse Biblioteca Orientações. No JW Library, acesse Biblioteca
publicações, orientações. Numa parte de necessidades locais em dezembro, vamos considerar os ajustes que foram feitos no formato da reunião do meio de semana para 2024. Chegamos então ao final de nossa reunião. Queremos agradecer a assistência a todos, né, pelo silêncio, pela atenção demonstrada. E vamos agora encerrar com um cântico. O cântico escolhido é o número 76, que tem o tema Um Sentimento Especial. Depois do cântico, ouviremos a oração final pelo irmão Sebastião Souza. Cântico 76.